No dia 28 de abril de 2007, Kate e Jerry McCann, com os seus 3 filhos, Madeline, de 3 anos, e os 2 gêmeos, Sean e Emily, de 2, chegam ao Ocean Club, um resort na Praia da Luz, mais especificamente em Portugal, no Algarve. A família fica alojada no apartamento 5A, no resto do chão, com acesso fácil pela frente e traseira. Jerry era cardiologista e trabalhava em Leicester, enquanto a sua mulher, Kate, trabalhava em part-time em clínica geral, enquanto ficava em casa a cuidar dos seus 3 filhos. Kate, antes de ir de férias para o Algarve, demonstrava alguma apreensão e preocupação. E de facto, eram férias que provavelmente nunca deviam ter acontecido. Os McCann não estavam a viajar sozinhos, mas sim com um grupo de amigos. Eles eram 7. Jane Tanner, Rachel O'Brien, Matthew e Rachel Oldfield, David e Fiona Payne e por fim Diane Webster. Mais tarde iriam ficar conhecidos e não pelas melhores razões como os Tapas 7. Ao todo eram 9 adultos e 8 crianças que partilhavam uma rotina semelhante. Mas a grande pergunta que tu estás a fazer agora, ou vais disseste os nomes deles, mas quem é que são? Vamos começar por David Payne, médico e amigo próximo dos McCann. Matthew Oldfield, médico e também amigo do grupo. Fiona Payne, mulher de David Payne e também era médica. Rachel O'Brien era médico também e amigo de Jerry. Estes 4 que eu acabei de vos referir conheciam-se porque estudaram todos medicina juntos na Universidade de Leicester no início da década de 1990. Como vocês podem ver, os amigos Payne acabaram por se tornar marido e mulher. Nesta lista ainda temos mais 3 pessoas. A Diane Webster, que era a mãe de Fiona Payne. Jane Tanner era a companheira de Rachel O'Brien e iria ser também uma testemunha muito importante para este caso. E por fim, Rachel Oldfield, que seria a mulher de Matthew Oldfield. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do OVAD. E hoje trago-vos aqui um dos casos mais conhecidos, um caso muito infeliz, muito triste. É um dos casos mais misteriosos que nós temos aqui, precisamente na nossa terra, e não pelas melhores razões, obviamente, e eu hoje reuni aqui o máximo de informação que eu pude, de todas as pessoas que apareceram do caso, de todos os suspeitos, de tudo. Vocês vão saber tudo sobre o caso nesta minha série que eu vou lançar sobre o desaparecimento de Madeleine McCann. Hoje começamos pelo episódio número 1. E sim, é um dos episódios que tem mais informação. Por isso, vamos lá começar. Antes disso, não se esqueçam de dar o likezinho, subscrever e ativar o sininho de notificações. Vamos lá começar. Vocês já sabem que durante as férias, é normal, passamos um grande número de dias a partilhar das mesmas rotinas que outras pessoas também partilham, que estão de férias, e isso aconteceu. Muitas pessoas acabaram por descrever este grupo, que era os Tapa 7, que acabaram por se chamar assim, e a família McCann, como sendo um grupo muito divertido, um grupo que estava ali para aproveitar e para estar de férias. Viam que tinha uma energia muito positiva. Também descreviam Jerry como tendo um bom sentido de humor e também a forma como se vestia. Mas obviamente que se estão neste vídeo, sabem que vai haver uma altura em que as coisas começam realmente a correr mal. E essa hora para correr mal é precisamente aqui e agora. Porque no 6º dia de férias, a família McCann, que estava no Algarve, dia 3 de maio de 2007, iria acabar por descobrir que esse dia iria ser o dia mais negro das suas vidas. Por volta das 7h30 desse mesmo dia, durante o pequeno almoço, Madeline fez uma pergunta que mais tarde iria ficar gravada na memória dos pais. E a menina pergunta: "Why didn't you come last night when we were crying?" Traduzindo, "Porquê é que não vieram ontem quando nós estávamos a chorar?" Kate e Jerry ficaram muito intrigados e fizeram uma nota mental para que nessa noite verificassem os filhos com mais frequência. E já estão a entender, e quem conhece este caso sabe mais ou menos os contornos, apesar de não saber os pormenores todos. Sim, este grupo, durante a noite, deixava os seus filhos sozinhos. E já vamos perceber como é que eles faziam esse sistema, mas primeiramente, nesse mesmo dia, por volta das 10, Kate e Jerry deixam Madeleine McCann, de 3 anos, e os gêmeos Sean e Emily, de 2, no Kids Club do Ocean Club. Ou seja, o Ocean Club acabava por ter um serviço em que as crianças poderiam ficar, almoçavam, estavam a interagir com outras crianças e era um ambiente muito mais divertido e acabava por ser mais proveitoso até para os pais que estavam ali de férias conseguirem aproveitar também um tempo a sós. Enquanto as crianças brincavam umas com as outras, o casal acabou por dar um passeio. Até que ao 12h30, os pais vão buscar os filhos e regressam ao seu apartamento, onde almoçam. E depois, mais à tarde, dirigem-se à piscina do resort. Às 2h29 é tirada a última fotografia conhecida de Madeleine McCann, que é esta que eu vos estou aqui a mostrar. O relógio da câmara marcava 1h29, mas a família explicou mais tarde que o horário estava atrasado cerca de 1 hora. Às 3h30, as crianças regressam outra vez ao Kids Club e às 5h30 jantam no mesmo espaço. No fim da tarde, por volta das 6, Kate leva Madeline e os gêmeos de volta ao apartamento enquanto Jerry vai para uma aula de ténis. Kate repara que Madeline estava muito cansada e acaba mesmo por levar a menina ao colo. Depois disso, a Kate começou a ler uma história sobre animais que tinham uma música. "Se estás contente, diz o teu nome." As crianças adormeceram logo. A Maddie estava quase a dormir antes da história terminar. Às 6h30, Jerry pede a David Payne, um dos amigos do grupo, dos Tapa 7, para passar no apartamento
apartamento e ver como é que estava tudo. Às 19, Jerry regressa quando a história já estava praticamente no fim e deu as boas noites aos meninos. Madeline, para vocês terem a noção, dorme na cama mais próxima da porta, enquanto a cama encostada à parede por baixo da janela permanece vazia. Entre as duas camas estão os dois berços de Sean e Emily. Depois dos meninos estarem a dormir, Kate e Jerry vão mesmo tomar banho e vestem-se entre as 7h30 e as 8. Antes de saírem, partilham uma garrafa de vinho no apartamento. Agora, para entenderes como é que funcionava este sistema, os meninos estavam a dormir, os pais queriam ir jantar e jantavam num restaurante que existia ali no Ocean Club, muito perto, a praticamente 50 metros de distância, e eles acabaram por inventar um sistema para que se sentissem mais seguros enquanto estavam a jantar, teoricamente, não é? E este sistema que eles tinham criado era irem verificando de 20 em 20 minutos ou 30 em 30 minutos se as crianças estavam bem. E assim o fizeram durante muitos dias com sucesso, até que chegou o dia em que não correu bem. Eram 8h30. Os pais de Madeline chegam ao restaurante Tapas. O restaurante era bem perto do apartamento, como eu vos tinha dito. E eles foram os primeiros a chegar do grupo, por volta das 8h55. Enquanto o grupo pede as entradas, Matt Oldfield sai para verificar o seu apartamento e avisa os Payne que ainda estão no apartamento deles, que os amigos já o esperam. Às 9h05, Jerry vai verificar as crianças. Entrou pela porta traseira do pátio, que estava destrancada, e abriu a porta do quarto, e teve aquilo que descreve como um momento de pai orgulhoso. Ele confere se Madeline estava bem, e até os gêmeos, mas encontravam-se todos a dormir. Ele ajusta a porta, vai à casa de banho e regressa ao restaurante. Esta seria a última vez que Jerry iria ver a sua filha. Aproximadamente às 9h08, no regresso, quando Jerry estava a voltar do apartamento para o restaurante, ele encontra um turista chamado Jeremy Wilkins, e acabaram por conversar ali alguns minutos na rua. Às 9h10, um momento muito importante acontece. Jane Tanner, uma das amigas do grupo, passa pelo mesmo local e vê Jerry e Wilkins sem ser notada, mas ao mesmo tempo acontece algo muito estranho. Ela observa um homem a carregar uma criança de pijama, adormecida, atravessando uma rua em direção à saída do complexo. Na altura não achou a cena muito alarmante. Às 9h30, Kate levanta-se para fazer a próxima verificação, mas Matt Oldfield oferece para ver os filhos dos McCann. Ele vai então fazer a verificação, entra no apartamento pela porta do pátio, mas não entrou no quarto. Ele mais tarde iria dizer ter visto uma luz, ouviu um som, como se um dos gêmeos estivesse a virar, mas não ouviu mais nenhum som para além disso. E chegamos agora às 10 da noite. Kate verifica os filhos, entra no apartamento pela porta do pátio, como todos estavam a fazer, e ficou surpreendida porque acabou por ver uma luz que não esperava, e a porta também estava mais aberta do que tinha deixado. Ela entrou pela porta, o vento de repente fecha. Ela volta a abrir e percebe que a cama da Madeline estava vazia. Sean e Emily continuavam a dormir, mas a janela estava aberta, com os tetos levantados. Kate, em pânico, volta a correr para o restaurante. E é aqui, onde este pesadelo e este aparato todo acaba por começar em Portugal em 2007. Porque a partir daí, iria começar um dos casos mais enigmáticos, mais controversos, mais misteriosos e nunca resolvidos. Bem, e pouco depois das 10, Rachel Oldfield. Eu sei que isto provavelmente se lê Raquel Oldfield, mas eu não tenho a certeza. Eu vou ler Rachel Oldfield até ao fim do vídeo. Por isso, para os que me matarem aí nos comentários, desculpem. Então, Rachel Oldfield corre para avisar Jane Tanner. É então que Jane, na altura, recorda o homem que viu a carregar uma criança minutos antes. Matt Oldfield vai à recepção do resort dar o alarme. A GNR chega mais ou menos às 10h30. E uma coisa que eu quero que vocês tenham atenção é que estas horas que eu estou a dizer podem não ser propriamente reais, ok? Há aqui fontes que dizem umas horas, outras dizem outras. Eu quero que vocês consigam ignorar um pouco as horas, ter a noção que foi mais ou menos aquelas horas, mas que é difícil confirmar, não é? Porque depois há aqui outras questões que nós também iremos falar mais à frente no vídeo. A GNR chega ao local mais ou menos a essa hora e começa a procurá-la, acreditando que ela poderia ter fugido. Procuraram na praia, no recreio das crianças e ao mesmo tempo todas as pessoas tentavam ajudar. Todos os locais que viviam ali e até pessoas de fora começaram realmente a ajudar a encontrar Madeleine McCann. Gonçalo Amaral. Vocês conhecem muito bem este nome e nós vamos falar muito deste homem ao longo deste vídeo e ao longo desta série também. Ele estava no topo da carreira, uma carreira de 30 anos na Polícia Judiciária. Naquela noite, Gonçalo enviou um inspetor e um investigador ao apartamento 5A. O mesmo diz que a comunicação terá sido feita tarde e que isso foi um mau começo. Ele estava a dar a entender que a família não ligou logo após o desaparecimento e que isso prejudicou um pouquinho, porque nesta altura, se houvesse um possível raptor, ele poderia facilmente fugir para a Espanha, não
não era assim tão longe e as coisas deviam ter acontecido mais depressa. Isto alegadamente segundo Gonçalo. Às 11h10 a Polícia Judiciária assume a investigação, ou seja, as coisas tornaram-se mais sérias a partir daquela altura. O investigador e o inspetor Gonçalo Amaral tinham mandado ir investigar o apartamento, chegaram ao mesmo e ficaram chocados com a falta de preservação da cena do crime. E mais uma vez, as coisas continuam a correr mal nesta investigação, porque se tens uma cena do crime, e naquela altura era já uma cena do crime, a Polícia Judiciária já lá estava, então a partir do momento em que eles viram tudo remexido, as pessoas entraram, porque muitas pessoas entraram no apartamento, o staff acabou por entrar, a família também, entraram e saíram, abriram armários, desarrumaram aquilo tudo. Naquela altura a cena do crime estava completamente comprometida. Eles inspecionaram também a janela, que tinha um trinco de correr, e os pais não tinham a certeza se ela estava trancada no início da semana. Eram entretanto meia-noite. O porta-voz da GNR, o Tenente-Coronel Costa Cabral, revela que as buscas prosseguiram durante toda a noite. A Polícia Marítima participa das buscas com lanças, salva-vidas, vários veículos todo o terreno da Proteção Civil fazem buscas nas margens da barragem da Bravura. Bombeiros participam nas buscas. Elementos da Cruz Vermelha fazem buscas a pés. Soldados e cães de patrulha de busca e salvamento da GNR de Lisboa são enviados para participar também nas mesmas. Por volta das 4, segundo testemunhas, as buscas físicas são interrompidas e a PJ abandona o local. E é naquela altura que a cena volta para os pais de Madeleine McCann, que estavam num sentimento de completo desespero, e nós colocando-nos nos pés deles começamos a entender. As buscas pararam, eles vão para casa, não conseguem dormir obviamente, e logo de manhã, de madrugada, eles vão então para a rua procurar a sua filha, e isso de facto aconteceu pelas palavras de Kate. E agora a pergunta que não quer calar e que eu referi foi realmente o avistamento de Jane Tanner de um homem a levar uma criança mais ou menos aqui ao ombro, com a descrição que parecia ser a de Madeleine McCann. Para além disso, houve outra testemunha e veio da parte de um homem irlandês chamado Martin Smith e da sua família. Estavam na Praia da Luz na noite do desaparecimento e viram um homem com uma menina de pijama nos braços. Isto foi mesmo um pouco antes das 10, na mesma hora de quando se aperceberam do desaparecimento de Maddie. A descrição da criança era de uma menina loira, mais ou menos da idade de Maddie, levada no colo ao ombro com um passo apressado. E todas estas informações deixam-nos várias perguntas. E uma delas, que eu não sei se vos escapou, era porque é que Sean e Maddie estavam a chorar na noite anterior. O que é que teria feito Madeleine acordar e começar a chorar? Terá sido o possível raptor que os acordou e o mesmo teve que adiar? Para além disso, porque é que Matt Oldfield se ofereceu para ver a Maddie e mais tarde a descrição dele é tão pobre? E ao fim e ao cabo nem sequer foi mesmo verificar as crianças, pelo menos de acordo com as informações que eu tenho. No dia a seguir, obviamente, a ficha cai. Desapareceu uma menina. Está um caos no Algarve. Um caos no Ocean Club. E obviamente os jornalistas começam a chegar cada vez mais e mais. O caso vai ganhando cada vez mais influência. E é nessa altura que um jornalista acaba por verificar que o próprio apartamento tinha obviamente uma fita amarela e uma notinha a dizer para não entrarem no mesmo, para não atrapalharem a investigação. E a questão é que ele diz que qualquer pessoa conseguiria entrar porque aquilo não estava assim tão vigiado e não era assim tão difícil de acessar. Isto demonstra obviamente uma falta de cuidado e que poderia prejudicar a investigação. Eu não estou a dizer que prejudicou, mas isto obviamente acaba por prejudicar todas as investigações. E um pormenor que Gonçalo Amaral frisa e que é bastante importante para nós entendermos é que um desaparecimento em Portugal não é crime. E, portanto, a Polícia Judiciária não pode iniciar determinado tipo de investigações, nomeadamente escutas telefónicas, se não existir um processo de crime. E os desaparecimentos em Portugal continuam a ser considerados algo mais administrativo. Mas as buscas continuaram, toda a gente estava a ajudar, toda a gente com um tempo livre acabava por distribuir panfletos ou mesmo procurar Madeleine McCann. No dia a seguir, no dia 4, Kate e Jerry foram a Portimão prestar declarações sobre este incidente com a polícia. Eles insistiram que a sua amiga Jane Tanner tinha dito que tinha visto um homem com uma criança nos braços. Vários avistamentos também aconteceram ao longo dos dias, nomeadamente um que aconteceu num posto de gasolina, em que um funcionário viu uma mulher com uma descrição praticamente igual à de Madeleine McCann. Também outro avistamento de uma menina com um homem com um comportamento estranho num supermercado. Outro relato também de um indivíduo careca que carregava uma menina loira. Relatos e mais relatos, mas sem resultados. Outro pormenor são as fronteiras. Algo que tem que ser logo feito no primeiro minuto, a partir do momento em que se verifica que há um desaparecimento, e eu sei que isto é fácil falar, e toda a questão dos procedimentos que Gonçalo Amaral também acabou por explicar, e que se desaparece alguém, se vais fechar logo as fronteiras, imagina os gastos que não são, mas mesmo assim, mal existe um desaparecimento, tem que existir um fecho de fronteiras, isto é, operações stop, a polícia estar a verificar quem entra e quem sai, e isto foi arranjado muito
tardiamente. E mesmo quando aconteceu, vários jornalistas verificaram à distância que muitos carros passavam que nem eram verificados, e isto cria muitas oportunidades. Se alguém quisesse sair do país com Madeleine McCann, poderia ter saído. Sentia-se a pressão no ar nesta investigação. E isto também tem a ver por ser uma criança britânica. Não podemos mentir e dizer que se fosse uma menina portuguesa que iria acontecer este aparato inteiro. Obviamente que foi uma criança que desapareceu e isto atrai muita atenção dos mídia. Obviamente que foi numa circunstância muito estranha, e até o facto dos pais deixarem os meninos sozinhos e de ser num Algarve e de ser também uma zona que tem muitos estrangeiros, acabou por dar mais força ainda. Mas admitamos que pela menina ser britânica, obviamente que houve uma atenção ainda maior, e principalmente também pelos pais que eram. E então toda esta informação nos leva que nos primeiros dias de investigação foi finalmente feito o primeiro esboço de um possível suspeito. A polícia então acaba por fazer um comunicado a dizer mais ou menos como é que era esta pessoa. Seria uma pessoa caucasiana com cerca de 35 anos e 40 anos e com cerca de 1,77 m de altura. E quando tu vais a ver o esboço, é algo que é ridículo. Podemos dizer mesmo esta palavra, porque era uma cara oval, com cabelo, não tinha olhos, não tinha boca, não tinha nariz. E o pior é que foi publicado. Ou seja, uma cara oval com apenas cabelo foi publicado. Tu não conseguias ver se estivesse na rua. Era uma pessoa qualquer. Logo aí também demonstrou um pouco que havia duas hipóteses, e realmente eram mesmo as duas. Era que não havia informações nenhumas e que realmente a polícia e toda a gente estavam desesperados para demonstrar algum tipo de resultados, que estava a ser difícil. E foi mais ou menos nesta altura que os pais de Maddie começaram a sentir algum desagrado com a investigação e estavam com cada vez menos esperança na polícia portuguesa. E como eu tinha dito anteriormente, estes não eram os pais quaisquer. Eles tinham ligações familiares com pessoas da empresa e tentaram envolver quem pudessem para sensibilizar nesta procura. Ao longo dos dias, a percepção era de que Maddie de facto tinha sido raptada, e a polícia também queria beneficiar todas as fotos que as pessoas tiraram nas férias para ver se alguém que estava no background poderia ser um possível suspeito. Isto porque poderia ter sido potencialmente um pedófilo, e vocês já sabem que eles são naturalmente predadores e provavelmente estariam a verificar a rotina da família dos McCann e poderiam aparecer em qualquer fotografia, e isto juntamente com a polícia também estar a procurar pedófilos, estavam na zona, na altura, a passar férias, e poderia ser uma boa jogada para realmente encontrar alguém que poderia ser o primeiro suspeito. Agora, durante esta altura havia alguém com um comportamento um pouco estranho. Alguém que estava sempre a ajudar, alguém que sabia tudo da investigação, e nós já sabemos que em certos casos este tipo de comportamento é considerado suspeito, porque estás a ajudar muito na investigação. Às vezes pode querer dizer que pode estar envolvido. E para quem conhece bem o caso, sabe quem é que era ele. Robert Murat, o primeiro suspeito oficial. Robert Murat era um cidadão luso-britânico de 34 anos que em 2007 vivia com a sua mãe, Jenny. Viviam na casa Liliana e ficava no meio do Ocean Club, a cerca de 100 metros do apartamento 5A do Ocean Club. Inicialmente, voltando um pouco aqui atrás e na perspectiva de Robert Murat, ele estava a ouvir obviamente as notícias e verificou que realmente alguém tinha desaparecido e que tinha sido no Ocean Club. Ele pensou então dar uma vista de olhos na sua própria casa, porque a menina poderia, sei lá, ter ido lá parar se tivesse saído de casa, e como também as dotações eram baixas, não era uma impossibilidade assim tão pequena disso poder ter acontecido. Robert, num documentário, disse que teve uma conversa através de uma vedação com um indivíduo inglês, e este senhor dizia que uma menina estava desaparecida de 3 anos e que estavam com dificuldades em comunicar com a polícia. E foi aí que Robert, como tradutor, conseguia traduzir as pessoas, e como havia também muitos estrangeiros na altura e toda a gente estava a pedir depoimentos, era uma boa forma dele ajudar na investigação, e então foi precisamente isso que ele fez. Robert acabou mesmo por trabalhar com a polícia e ajudou-os. Fizeram pequenos grupos para ir bater à porta dos apartamentos nos arredores e falar com as pessoas, perguntar-lhes também se tinham visto alguma coisa ou até ouvido algo. A carga mediática que este caso teve é até hoje inexplicável, e estas foram mesmo as primeiras declarações dos pais. Words cannot describe the anguish and despair that we are feeling as the parents of our beautiful daughter Madeleine. We request that anyone who may have any information related to Madeleine's disappearance, no matter how trivial, contact the Portuguese police and help us get her back safely. Please, if you have Madeleine, let her come home to her mummy, daddy, brother and sister. As everyone can understand how distressing the current situation is, we ask that our privacy is respected to allow us to continue assisting the police in their investigation. Thank you.
Agora a grande pergunta é, o que é que levou mesmo Robert Murat a ser o primeiro suspeito? Havia alguma evidência? Dia 14 de maio de 2007, a PJ chamou Murat para interrogatório. A decisão baseou-se em parte também por um artigo. Parecia mesmo que alguém estava a entrar cá em casa e que não era suposto entrar. Desculpem, pá. Eu tive mesmo que sair. Eu depois tenho que ver isto nas gravações, isto foi assustador. A decisão baseou-se em parte também por um artigo que a repórter do Sunday Mirror, Laurie Campbell, escreveu. E nesse artigo, intitulado de Why I Shopped Maddie Suspect. E isto, ao fim e ao cabo, sendo em português, porque é que eu avisei a polícia sobre o suspeito de Maddie? E ao fim e ao cabo foi porque esta jornalista acabou por perceber que o comportamento de Robert Murat era um pouco suspeito, porque era demasiado amigável. E então ela fez algumas perguntas ao mesmo, e ela sentia-se extremamente desconfortável. Ele disse-lhe que estava a auxiliar a polícia e estava a oferecer os seus serviços como tradutor. Robert Murat também conta esta experiência deles estarem a falar e a conversar e que do nada começaram a fotografá-lo. E algo que é um pouco estranho, não é? A teres ali uma conversa e do nada jornalistas estarem a fotografar-te só porque sim. Então ele começou a sentir-se muito desconfortável e pediu que parassem. E foi aí também que se começou a perceber que Murat, que tinha uma filha mais ou menos da idade de Madeleine McCann, ele também na altura estava a passar por um divórcio e a mulher e a filha estavam no Reino Unido. O próprio também justificou que esta semelhança foi precisamente a razão de ter começado a ajudar na investigação. Sentiu-se sensibilizado e pensou que se fosse a filha dele também gostava que toda a gente e o máximo de pessoas ajudassem. Outro pormenor foi que os 3 membros dos Tapas 7, Fiona Payne, Rachel O'Brien e Rachel Oldfield, dizem ter visto Murat do lado de fora do apartamento 5A logo após o desaparecimento. Outra babysitter do Ocean Club e mais 2 turistas britânicos também deram depoimentos semelhantes. Isto não seria muito surpreendente, visto que Murat morava mesmo ali ao pé, mas ele deu um alibi. A mãe e o próprio diziam que ele esteve em casa. A partir de 15 de maio de 2007, a casa de Murat foi completamente revistada. A piscina foi drenada, os seus carros, os computadores, telemóveis, fitas de vídeo examinados, o seu jardim foi revistado, escavaram à procura de um possível corpo, cães farejadores e, para além disso, mais 2 associados também foram interrogados. Em março de 2008, um desses associados teve o seu carro incendiado com a palavra fala pintada vermelho no pavimento. Um pormenor interessante foi que Robert Murat dizia que a forma como os agentes da polícia o interrogaram foi um pouco estranho, porque estavam mais a querer que ele confessasse do que propriamente a saber o que é que Robert Murat sabia. Então ele sentiu-se um pouco desconfortável. No final de contas, não havia nada que ligasse Murat ou os seus amigos ao desaparecimento. E o status de arguido de Murat foi levantado em 21 de julho de 2008, quando o caso foi arquivado. Mas nós também já lá vamos a esse pormenor. Robert Murat ficou mesmo numa situação muito desconfortável, pessoal. E eu vou-te dizer porquê. O facto de ele ter sido constituído arguido e alvo de intensa cobertura mediática teve um impacto profundo na vida pessoal e profissional do mesmo, deixando o mesmo associado ao caso durante anos e anos e afetando de forma duradoura a sua reputação, mesmo sem provas que o ligassem ao desaparecimento da menina. Fontes próximas de Robert Murat disseram que várias informações publicadas na imprensa britânica sobre ele nunca foram confirmadas. Em pelo menos um caso relacionado ao seu computador, a alegação de que havia imagens no seu computador, e obviamente imagens, vocês percebem do quê, e que depois, rapidamente, a própria imprensa portuguesa acabou por corrigir a notícia. A família também ficou incomodada com outras histórias publicadas, incluindo uma que consideraram totalmente falsa sobre o Murat ter um olho de vidro e retirá-lo como brincadeira quando era estudante. Como tu podes entender, os mídia começaram mesmo a mandá-lo completamente para baixo e a dizer coisas que nunca tinham sido sequer confirmadas. E isso, como tu podes imaginar, teve uma repercussão gigantesca na vida dele. Para além disso, até dos seus próprios colegas, inclusive um de trabalho, também viu a sua reputação a ser diminuída com estas alegações que até hoje se consideram falsas. E dizendo que se consideram falsas porque nunca houve provas que direcionassem essas informações para a verdade. E nós podemos dizer que podemos desconfiar dele, que realmente faz sentido que seja ele ou que não faz sentido nenhum, mas tem que sempre haver um nível de respeito. E os mídias muitas vezes acabam por estragar isso tudo e acabam por dar informações erradas e muitas das vezes até atrapalhar a própria investigação. Como tu podes imaginar, mais tarde Robert Murat processou vários órgãos de comunicação social por difamação devido às alegações falsas feitas durante a investigação. E chegamos agora a uma das partes que é mais falada em Portugal e que, se eu te perguntar hoje quem é que é o culpado do desaparecimento de Maddie ou até eventual morte, a maior parte das pessoas em Portugal dizem isto: foram os pais. E é disso precisamente que nós vamos falar agora. Não vai ser no próximo episódio, nós vamos falar disso agora. Por isso, não te esqueças de dar o likezinho,
porque eu podia deixar esta parte para o episódio 2, mas como eu sei que vocês iam reclamar comigo, eu não vou fazer isso. Vai haver outras informações no episódio 2 que também serão igualmente interessantes, mas agora vamos falar dos pais de Madeleine McCann. A primeira indicação de que os meios de comunicação social estavam a virar-se contra os McCann surgiu a 6 de junho de 2007, quando um jornalista alemão lhes perguntou durante uma conferência de imprensa em Berlim se estavam envolvidos no desaparecimento. A 30 de junho foi publicado no semanário português Sol um artigo com 3.000 palavras intitulado O Caso de Madeleine, um pacto de silêncio, sugerindo que os McCann eram suspeitos, destacando alegadas inconsistências entre os seus depoimentos, insinuando que o avistamento de Jane Tanner tinha sido inventado. Este e outros artigos da imprensa portuguesa, invariavelmente repercutidos no Reino Unido, fizeram várias alegações sem qualquer prova, que viriam a assombrar os McCann durante anos nas redes sociais. Entre essas alegações estavam que os McCann e os Tapa Seven se davam os filhos para eles dormirem e que o grupo teria formado um pacto de silêncio sobre o que realmente aconteceu na noite do desaparecimento da menina. Muito se falou de aparentes inconsistências nos depoimentos dos McCann e dos seus amigos. Uma das primeiras inconsistências referia-se de como os McCanns entraram no apartamento, se tinha sido realmente pela porta da frente ou pelas traseiras. Segundo o processo da PJ, Jerry declarou na sua primeira entrevista, em 4 de maio de 2007, que ele e a Kate tinham entrado no apartamento 5A pela porta da frente trancada, nas suas rondas das 9 e 10. Na segunda entrevista, a 10 de maio, afirmou ter entrado pelas portas de correr que estavam destrancadas nas traseiras. Atenção a um pormenor, é que as portas de correr só podiam ser trancadas por dentro, por isso os pais deixaram-nas abertas para poderem entrar. Também havia outra inconsistência sobre se as portas da frente estavam trancadas ou não. Jerry disse ao The Sunday Times em dezembro de 2007 que tinham usado a porta da frente no início da semana, mas como esta era ao lado do quarto das crianças, começaram depois a usar as portas de correr das traseiras. A PJ também questionou porque é que quando Kate descobriu que a Madeleine tinha desaparecido, correu até ao restaurante Tapas em vez de usar o telemóvel ou gritar do terraço traseiro do 5A, de onde o grupo conseguia ouvi-la. Esta pergunta era interessante porque isso explicaria porque é que estava a haver esta teoria do pacto de silêncio, não é? Tu não irias fazer uma chamada, tu irias provavelmente falar com os amigos e combinar então o que é que iriam dizer entre todos. Isto obviamente segundo esta teoria. Teoria, atenção. Outro ponto foi se a persiana exterior do quarto de Madeleine McCann poderia ser aberta pelo exterior. Segundo o jornalista Danny Collins, a persiana era feita de lâminas metálicas não ferrosas, enroladas num compartimento no topo da janela interior, controladas por uma fita. Depois da descida, as lâminas trancavam-se do lado de fora e só podiam ser levantadas puxando pela fita no interior. Kate afirmou que a persiana e a janela estavam fechadas quando Madeleine foi para a cama, mas que ambas estavam abertas quando se apercebeu do desaparecimento. Jerry disse à PJ que quando foi alertado, primeiro baixou a persiana, depois foi ao exterior e percebeu que ela só podia ser levantada por dentro. Por outro lado, a polícia portuguesa disse que a persiana não podia ser levantada do exterior sem ser forçada e que não havia sinais de arrombamento. Também afirmaram que forçar a persiana teria feito bastante barulho. Todas estas aparentes discrepâncias contribuíram para a convicção da PJ de que não havia um rapto. O grito que levaram-na foi visto como desconfiança, como estivesse a tentar dar credibilidade a uma história falsa de rapto. Especialmente a partir de agosto, estas suspeitas evoluíram para a teoria de que Madeleine tinha morrido no apartamento 5A, possivelmente devido a um acidente, talvez depois de ter sido sedada para que dormisse, e que os pais teriam escondido o corpo durante um mês, recuperando-o depois para o transportar num carro alugado mais 3 semanas após o desaparecimento. Em 2010, Carlos Anjos, ex-presidente da Associação dos Profissionais da Investigação Criminal, disse ao programa Panorama da BBC que a maioria dos investigadores ainda acreditava que Madeleine tinha morrido devido a um acidente no apartamento. E chegamos agora aqui a uma das partes mais interessantes e que até hoje, para investigadores de internet, é uma das coisas mais interessantes deste caso. E foi quando houve a chegada dos cães farejadores britânicos. Killa era uma cadela de investigação forense, treinada para dar ao seu tratador um alerta passivo ao cheiro de sangue humano, colocando o nariz perto do local e permanecendo imóvel nessa posição. Eddie era um cão de recuperação de vítimas falecidas, treinado para dar um alerta por ladrar. Isto ao cheiro de cadáver humano, mesmo pouco tempo após a morte, incluindo se os seus restos estivessem enterrados, incinerados ou na água. Ele era treinado para ladrar apenas em resposta a esse cheiro e não por qualquer outro motivo. Os cães chegaram à Praia da Luz a 31 de julho de 2007 e foram levados ao apartamento 5A.
a terrenos baldios nas proximidades e à praia. Ambos os cães alertaram através do sofá na sala de estar do 5A e Eddie deu um alerta junto ao roupeiro do quarto. Para nós termos uma visão maior, isto quer dizer que os dois cães, tanto o cão dá alerta para sangue e tanto o cão de alerta para alguém falecido, alertaram para que algo tenha acontecido atrás do sofá. Por outro lado, Eddie deu um alerta junto ao roupeiro do quarto. Não houve alertas na praia ou nos terrenos baldios. A PJ também obteve mandados para revistar a casa que os McCann tinham alugado na Rua das Flores e, para além disso, também o seu Renault Scenic, que eles tinham alugado 24 dias após o desaparecimento de Madeleine. A casa e o terreno foram revistados a 2 de agosto. O único alerta foi dado por Eddie quando encontrou o Cuddle Cat. Killa não deu qualquer alerta, ou seja, quer dizer que não havia ali nenhum sangue. A polícia levou caixas com roupas dos McCann, Cuddle Cat, um par de luvas de látex, malas, um bloco de notas, 2 diários, incluindo um que Kate começou a escrever após o desaparecimento e uma bíblia de uma amiga que ela tinha pedido emprestada. Interessante que uma passagem da bíblia marcada pela dona, retirada, falava sobre a morte de uma criança. Esta mesma foi copiada para o processo da PJ juntamente com uma tradução portuguesa. Estes objetos, para continuar a história, foram levados para outro local onde Eddie alertou o seu tratador para uma das caixas com roupas. Agora, uma fonte próxima dos advogados dos McCann disse à imprensa que no caso houvesse realmente cheiro a cadáver na roupa de Kate, isso poderia dever-se ao contacto dela com cadáveres no exercício da sua profissão médica de clínica geral. Se nós vamos a ver por aqui, faz algum sentido. Eu não sei, não sou médico, não sei se isso é possível acontecer. A polícia também removeu o Renault para outro local, ou seja, aquele carro que eles tinham alugado. E Killa e Eddie foram levados a um parque de estacionamento subterrâneo em frente à sede da PJ em Portimão, onde estavam estacionados 10 carros separados, incluindo os do McCann e até de Murat. O cão de cadáveres deu um alerta fora do carro dos McCann, junto à porta do condutor. Na manhã seguinte, Killa alertou para o lado traseiro do carro, no interior da bagageira, e para o compartimento de mapas na porta do condutor, onde estavam a chave de ignição e o porta-chaves. Quando o porta-chaves foi escondido debaixo da areia num balde de incêndio, ela voltou a alertar, o que se repetiu quando o balde foi movido para outro piso do parque de estacionamento. Foi nesta altura que as coisas começaram a ficar mais interessantes e estava a ser cada vez mais indiciado pelos mídia e até pela própria polícia, liderada por Gonçalo Amaral, que Madeleine McCann tinha morrido no apartamento e que os causadores dessa morte teriam sido os pais, alegadamente. E é aqui, pessoal, que nós fechamos o nosso episódiozinho. Eu sei. Não me odeiem. Não me odeiem e não me cancelem e não tirem a subscrição. Aliás, coloquem se não tiverem. E coloquem também o sininho de notificações para saberem quando sai o episódio 2, porque o episódio 2 vai revelar pormenores muito importantes. E nomeadamente a recolha destas provas onde é que levou. Para além disso, também temos que falar sobre o suspeito número 1 neste momento de Bruckner, que eu vou dedicar provavelmente um episódio ou mais para falar dele, da sua história inteira e de todas as desconfianças que a polícia tem. Vou falar também de Gonçalo Amaral e principalmente da sua narrativa e no que é que ele acredita. E acreditem que esse será um dos vídeos também mais interessantes do canal. Pessoal, temos muita coisa para falar, até de outras coisas que nós vamos falar ao longo desta série inteira e eu só vos peço que tenham paciência porque eu já vos dei muita informação e vocês já viram que o vídeo ficou gigantesco. E para o ritmo e também para virem pessoas novas, para verem cada vez mais os nossos vídeos e saber que nós fazemos a pesquisa ao máximo e tentar que nós entendamos melhor as investigações, não é entender o que é que aconteceu, porque muitas delas, e neste caso de Madeleine McCann, nós não sabemos ainda de nada. Mas entendermos os pormenores às vezes pode nos satisfazer um pouco mais para a frustração que nós temos dela nunca ter sido encontrada. E é por isso que eu também trago este vídeo e também porque tudo começou, o meu canal também acaba por começar por causa do caso de Madeleine McCann no TikTok. É um caso que me traz muita frustração, muita tristeza e até hoje eu gosto de pesquisar e saber de mais pormenores que poderão nunca levar a lado nenhum, mas é isto que é ser humano, é nós procurarmos algo que às vezes nunca iremos encontrar. Espero que vocês estejam bem, agarrem-se a esta sériezinha, que é a minha primeira série do canal, e nós somos muito mais agora, por isso eu sei que há muitas mais pessoas aqui à minha volta e a ouvir o que eu estou a dizer e também a dar-me mais dicas e mais dicas para eu melhorar. Um grande abraço, até à próxima e vemo-nos no episódio 2 do desaparecimento de Madeleine McCann. Um grande abraço.